Tempos de refrigério. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Isaías 44, versículos 3 e 4. Estas palavras se referem a tempos de refrigério. Em toda a Bíblia não há palavras que tenham estado mais vezes em meu coração e em minha língua do que essas. Desde quando comecei meu ministério entre vocês, e todavia, embora Deus nunca nos tenha deixado sem alguns toques da sua presença, Ele não tem cumprido a promessa nelas contida. E eu a tomo nesta data para podermos considerá-la mais completamente e para pleiteá-la com mais ardoroso desejo com Deus. Pois, como diz Rutherford, o ganho máximo para mim é que o céu de vocês seria como 2 céus para mim, e a salvação de vocês todos como 2 salvações para mim. 1. Quem é o autor desta ou daquela obra da graça? E Deus. Eu derramarei. E Deus que começa a obra da ansiedade nas almas mortas. Assim está em Zacarias 12:10. Derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão. E assim também está a promessa de João 16:8-9. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Igualmente, assim é a passagem de Ezequiel 37, versículo 9. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Se algum de vocês foi despertado e foi movido a bater no peito, foi Deus e unicamente Deus que o fez. Se alguma vez havemos de ver um tempo em que se veja despertar um interesse amplamente espalhado entre os seus familiares, os filhos perguntando aos pais, os pais perguntando aos filhos, pessoas perguntando a seus pastores: que é necessário que eu faça para me salvar? Se alguma vez havemos de ver um tempo como o do qual Edwards fala, quando mal ficou uma só pessoa na cidade inteira que não estivesse interessada nas coisas grandiosas do mundo eterno. Deus derramará o Espírito. Derramarei. P. E Deus que dá continuidade à obra, levando a Cristo as pessoas despertadas. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, versículo 28 e 32. E de novo em João, ele convencerá o mundo da justiça. Se alguma vez vimos almas voando como nuvens ou como pombas para Jesus Cristo, se virmos multidões de vocês voando para aquela cidade de refúgio, se havermos de ver pais alegrando-se por seus filhos como renascidos, maridos alegrando-se por suas respectivas esposas e as esposas por seus maridos, Deus derramará o Espírito. Ele é o autor e o consumador desta ou daquela obra da graça. Derramarei. C. É Deus que expande o seu povo. Por certo, vocês se lembram de que Zacarias, capítulo 4, fala das oliveiras que supriam de óleo o castiçal de ouro. Esvaziavam de si o óleo dourado. Se havia pouco óleo, as lâmpadas iluminavam mal. Se havia muito óleo, as lâmpadas rebrilhavam. Ora, se havemos de ver vocês, que são filhos de Deus, grandemente expandidos, tendo vocês o coração cheio de alegria e os seus lábios cheios de louvores, se havemos de vê-los crescerem como salgueiros à beira dos cursos d'água, cheios de toda a plenitude de Deus, Deus certamente derramará o seu Espírito, certamente cumprirá a sua palavra, pois Ele é o Alfa e o Ômega, o autor e o consumador da obra da graça. Derramarei. Primeira lição: aprendam a olhar para além dos ministros e vejam
a obra da graça. Deus concedeu muita honra aos seus ministros, porém não o derramamento do Espírito. Ele o retém em sua mão. Eu derramarei, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Teríamos pouca esperança se isso dependesse dos ministros, pois onde estão agora os nossos homens de poder? Deus pode fazer hoje o que fez no dia de Pentecoste, mas os homens buscam homens e não Deus. Enquanto você se fixar nos ministros, Deus não poderá derramar o seu poder, porque você diria que o poder veio do homem. Pare de recorrer ao homem, cujo sopro está em seu nariz. Penso que nesta época deveríamos humilhar-nos até ao pó. Em quantas paróquias da Escócia, Deus tem levantado homens fiéis que não cessam dia e noite de exortar a todos com lágrimas, e contudo os céus continuam como bronze e a terra como ferro. Por quê? Simplesmente porque os seus olhos estão postos no homem e não em Deus. Desvie o seu olhar do homem para Deus, e ele fará o derramamento, e dele será toda a glória. Segunda lição: saiba ter digna esperança de avivamento em nossos dias. Terceira lição: aprenda que devemos orar por avivamento. Frequentemente oramos no sentido de que a pregação desperte outros, porém, deveríamos dedicar-nos mais a orar por essa bênção. A oração é mais poderosa que a pregação, e a oração que dá à pregação todo o seu poder. Observo que alguns cristãos estão muito prontos a censurar os ministros e a queixar-se da sua pregação, da sua frieza, da sua infidelidade. Não permita a Deus que alguma vez eu defenda a pregação infiel ou a frieza, ou a falta de vida no embaixador de Cristo. Antes, esqueça a minha destra, a sua destreza. Mas, digo e repito, onde está a culpa da infidelidade? Onde, senão na falta de oração fiel? Ora, as mãos do próprio Moisés teriam ficado caídas, se não fossem sustentadas por seus conservos fiéis. Venham, pois, vocês, lutadores com Deus, vocês que sobem a escada de Jacó, vocês que travam a luta de Jacó, e cada um de vocês lute com Deus para que Ele cumpra a sua promessa: derramarei. Segundo, Deus começa pelas almas sedentas. Derramarei água sobre o sedento. Pessoas despertadas. Muitas vezes há almas que durante muito tempo têm estado sob a mão de Deus, que se move para despertá-las. Deus as leva a situações difíceis, mas não à paz. Ele os leva ao deserto e lá elas vagueiam para lá e para cá, em busca de águas refrescantes. Entretanto, não as acham. Sobem e descem montes e montanhas, em busca de repouso, e não o acham. Vão de fonte em fonte, procurando uma gota d'água que lhes refresque a língua. Vão de ministro em ministro, de ceia em ceia, de boca aberta. Vão ofegantes e sôfregos, porém não encontram paz. São almas sedentas. Pois bem, que doçura ver que Deus começa com derramarei água sobre o sedento. A Bíblia toda mostra que Deus tem uma peculiar ternura para com os sedentos. Cristo, que é a expressa imagem de Deus, tem uma especial ternura por eles. O Senhor Jeová me deu língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muitas das suas curas visavam conquistar o coração dessas almas sobrecarregadas. A mulher que tinha passado por todos os outros médicos e não melhorou nada, antes piorou. Tão logo tocou a orla da sua veste, foi curada completamente. Outra mulher clamava após ele: Senhor, socorre-me. Mas ele não respondeu palavra. Porém, finalmente disse: Ó mulher,
grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Outra andava encurvada, fazia 18 anos. No entanto, Jesus impôs-lhe as mãos e seu corpo se endireitou. O cansado pecador. Jesus é assim. É isso que ele quer fazer por você. Derramarei água sobre o sedento. Simplesmente creia que ele quer fazê-lo e que pode fazê-lo e será feito. 2. Aprenda que isso só pode vir da sua mão. Em vão você buscará outros médicos. Você não vai melhorar, vai piorar. Espere nele, ajoelhe-se e o adore, dizendo: Senhor, socorre-me. 3. Quanto anseio por um tempo de refrigério em que as almas cansadas sejam levadas à paz. Se continuarmos como estamos em nossa vida diária, essas almas sobrecarregadas poderão perecer, poderão ir para o fundo do túmulo sem nenhum conforto. Levante-se e pleiteie com Deus para que ele se levante e cumpra sua palavra. Derramarei água sobre o sedento. B. Crentes sedentos. Todos os crentes deveriam estar sedentos. Que pena que poucos estão. Sinais. 1. Muita sede da palavra. Quando 2 viajantes vão pelo deserto, pode-se saber qual deles está sedento, por sua constante busca de fontes. Como que alegria, Israel chegou a Elim, onde havia 12 fontes d'água e 70 palmeiras. Assim é com os crentes sedentos. Eles amam a palavra lida e pregada, têm sede dela cada vez mais. Na Escócia, há muito tempo, costumava ser assim. Muitas vezes, após a impetração da bênção, o povo não saía enquanto não ouvia mais. Ah, filhos de Deus, é um sinal temível ver pouca sede em vocês. Não me admiro muito quando o mundo se mantém longe das reuniões, nas quais se prega a palavra e se ora. Mas quando são vocês, fico pasmo. Minha alma chora em lugares secretos ante o orgulho de vocês. Digo, queira Deus que não sintamos falta da palavra por muito tempo. 2. Muita oração. Quando uma criança está sedenta do leite da mãe, não fica quieta. Tampouco o Filho de Deus que está sedento. A sede o levará à fonte secreta, da qual poderá tirar água da vida que não se vê. Isso o levará a unir-se a outros em oração. Se faltasse água na cidade e a sede estivesse clara no semblante de todos, acaso vocês não se reuniriam e não se aconselhariam e se ajudariam uns aos outros para cavar novos poços? Ora, há falta a graça de Deus na cidade. As almas perecem por falta dela, e vocês mesmos estão desfalecendo. Juntem-se para orar. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 3. Desejo de crescer na graça. Algumas pessoas se contentam em conhecer Cristo, afundam, por assim dizer, numa poltrona macia, não pedem mais nada, não querem mais nada. Não deve ser assim. Se vocês são crentes sedentos, vão estar em busca da salvação, tanto depois como antes da conversão, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. C. Para as almas sedentas. Queridos filhos, busco as primeiras gotas da graça entre vocês, em resposta às suas orações, para encher suas sôfregas bocas. Sim, eu derramarei. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Isaías 27, 2 e 3. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, versículo 3. Terceiro,
Deus derrama rios sobre a terra seca. A terra seca representa os que estão mortos em ofensas e pecados. Assim como um seco verão, se vê o terreno todo duro e ressecado, quebradiço e rachado, e todavia ele não fala nada, não pede às nuvens que caiam. Assim também ocorre com a maioria das nossas paróquias. Estão mortas e secas, ressecadas e murchas, sem uma oração rogando graça, sem sequer desejá-la. Contudo, que é que Deus diz? Derramarei rios sobre elas. Características. A. Elas não oram. Creio que em nossas paróquias são muitos os que não formam o hábito da oração secreta, os quais nem em seus quartos, nem à sombra da árvore do jamais derramarem seus corações a Deus. Acredito que há muitos que estão indo para o inferno e que nunca disseram ao menos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esses são o terreno ressecado. Que é tristeza pensar que as almas que estão mais perto do inferno são as que menos oram para serem libertadas dele. B. Não desejam que a graça opere em suas almas. Acredito que muitos de vocês que vieram à casa de Deus hoje prefeririam perder casa, lar e amigos a que fosse operada uma obra de graça em seus corações. Nada aterrorizaria tanto vocês como a ideia de que Deus poderia fazer de vocês cristãos de oração. Ora, você é o terreno seco, você ama a morte. C. Não dá atenção à palavra pregada. Conheci pessoas ansiosas que declaravam que nunca tinham ouvido um sermão em toda a sua vida enquanto não foram despertadas, que naturalmente pensavam em alguma outra coisa durante toda a pregação. Creio que é isso que se dá com muitos de vocês. Vocês tipificam o terreno seco. Que será que Deus vai derramar sobre vocês? Rios, dilúvios de ira? Não, dilúvios da sua graça, dilúvios do Espírito, dilúvios de bênção. A misericórdia de Deus, ela excede o nosso entendimento. Vocês merecem o dilúvio que sobreveio ao mundo dos ímpios, mas ele oferece dilúvios de bênção. Vocês merecem o que foi derramado sobre Sodoma, mas vejam, ele oferece o seu Espírito. Primeira lição: verifiquem quanto interesse vocês têm em que haja uma obra da graça em nossos dias. Vocês são justamente as pessoas que não dão atenção à pregação viva, que ridicularizam as reuniões de oração e zombam da oração secreta. E todavia, vocês são justamente as pessoas a quem isso mais interessa. Pobres almas, tipo terreno seco, vocês deveriam ser as primeiras a clamarem por ministros vivos, enérgicos, deveriam ir atrás dos cristãos e joelhos em terra, suplicar-lhes que venham à nossa reunião de oração. Vocês, mais que todos os outros, deveriam estar esperando pelo cumprimento da promessa, porque se este não vier, que será de vocês? Pobres mortos, pobres almas mortas, vocês não podem orar por si mesmas. Um a um, vocês irão cair numa triste eternidade. Segunda lição: cristãos, aprendam a orar rogando. Dilúvios, dilúvios da palavra de Deus. Ele a põe na boca de vocês. Não peçam gotas quando ele oferece dilúvios. Abre bem a tua boca, encherei. Quarto, efeitos. As almas salvas serão como a relva, brotarão como a relva. Assim se vê no Salmo 72. Os da cidade florescerão como a erva da terra. Muitos serão despertados, muitos serão salvos. No presente, o povo cristão é como um lírio isolado no meio de muitos espinhos, mas no tempo da graça eles florescerão como a relva. Tentem contar as finas folhas da relva que brotam numa manhã de sol após a chuva. Assim será o povo de Cristo no dia do seu poder. Tentem contar as estrelas
que cintilam no escuro manto da noite. Assim será a semente de Abraão. Tentem contar o pó da terra. Assim será Israel no dia do derramamento do Espírito. Orem pelo derramamento do Espírito, vocês, homens de oração, para que em nossos dias se levantem muitos que lhe chamem bendito. B. Os crentes crescerão como salgueiros. Não há nada mais entristecedor em nossos dias do que a falta de crescimento entre os filhos de Deus. Parece que eles não vão adiante, não parece que estão participando de uma corrida. Quando eu comparo este ano com o ano passado, que lástima! Onde está a diferença? A mesma fraqueza, a mesma frieza. Na verdade, receio eu, há um maior torpor quanto às coisas divinas. Que diferença quando é derramado o Espírito? Eles crescem como salgueiros. Vocês certamente já viram como cresce o salgueiro. Não para de crescer dia e noite, sempre crescendo, sempre lançando novos ramos. Cortem-no e ele torna a brotar. Assim seriam vocês, diletos cristãos, se houvesse um tempo de dilúvio, um dia de Pentecoste. Haveria menos preocupação com os seus negócios e com a sua oficina, mais oração e suaves louvores. 2. Haveria maior mudança em seus corações, vitória sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a carne. Vocês sairiam e se separariam disso tudo. 3. Na aflição vocês cresceriam em doce submissão, humildade e modéstia. Houve tempo na Escócia em que os domingos eram dias de crescimento. Almas famintas vinham ouvir a palavra e saíam cheias de boas coisas. Vinham como Marta e saíam como Maria. Vinham como Sansão, quando suas madeixas tinham sido tosadas, e saíam como Sansão quando sua cabeleira tinha crescido. C. Dedicação pessoal. Dirá: eu sou do Senhor. Não há maior alegria do que uma alma crente dedicar-se totalmente a Deus. Sempre tem sido assim nos tempos de refrigério. Foi assim no Pentecoste. Primeiro eles se entregaram ao Senhor. Foi assim com Boston, com Doddridge, com Edwards e com todos os santos homens do passado. Passei o dia de hoje diante de Deus, diz Edwards, e me entreguei com tudo o que eu sou e tenho a Deus. Assim é que em nenhum aspecto eu me pertenço. Não posso invocar nenhum direito em mim mesmo. Nesse entendimento, nesta vontade, nestes afetos, tampouco tenho direito a este corpo e a qualquer dos seus membros. Nenhum direito a esta língua, a estas mãos, a estes pés, a estes ouvidos. Entreguei-me totalmente. Eu gostaria que você experimentasse o gozo de dar-se. Você não pode guardar-se. Tente hoje mesmo, entregue-se totalmente a Ele. Deixe-se estar em suas mãos. Filhinhos, oxalá vocês se tornassem como aquele que disse: Mãe, eu sou um menino, inteiramente de Deus. Cada um escreva em sua mão: Eu sou do Senhor.